obrigado. Shabbat Shalom novamente. O tema do qual eu vou tratar hoje aqui, gente, é em relação ao Yom Kippur, o que Yeshua nos ensinou sobre o verdadeiro arrependimento, que é um tema central do Yom Kippur, tá? Então, Teshuvah, que é arrependimento em hebraico, é o tema central do Yom Kippur, em qualquer lugar do mundo onde você esteja, em qualquer tipo de sinagoga onde você esteja, esse é o tema central do Yom Kippur. Então, nós vamos primeiro tentar entender o que é esse arrependimento bíblico, o que ele constitui, quais são os passos para esse arrependimento, e como Yeshua veio, reforçou, como tudo que ele fez, né? Ele reforçou, ele ensinou, ele aprofundou cada ensinamento da Torá. Tá? Os assuntos dos quais nós vamos tratar hoje são esses aqui. O arrependimento, eu vou só colocar aqui os subtítulos, nós vamos aprofundar cada um deles nos próximos slides, tá? Qual é o conceito bíblico do arrependimento? O arrependimento não é simplesmente sentir-se mal por ter ou não ter feito algo, tá? O conceito bíblico do arrependimento ele vai muito mais a fundo do que essa noção popular, estou arrependido do que fiz. Vamos entender o que isso significa biblicamente falando. Não existe arrependimento verdadeiro sem a presença do Espírito Santo, do HaKodesh. Nós vamos ver que é o Espírito Santo que nos traz o convencimento daquilo que a gente faz ou não faz, ok? Arrependimento começa em nosso espírito, através da revelação, passa pelo coração, que são pensamentos e sentimentos, está na linguagem bíblica. O coração não é apenas um órgão de sentimento. O coração é um órgão de sentimento, pensamento, decisões. Tá? Então, sempre que a gente vê coração na Bíblia, não é apenas um sentimento de amor, de raiva, não. São pensamentos, decisões. É onde tudo é elaborado, ok? Teshuvah, literalmente, significa retorno, gente. A raiz deste verbo Teshuvah é shuv, que significa retornar. Tá? Então, isso não é à toa. O processo de Teshuvah realmente é um retorno para o caminho correto. Arrependimento é um conceito central no judaísmo e, mais ainda, no Yom Kippur, e ele aparece no Novo Testamento. Eu uso essa expressão Novo Testamento apenas para fins didáticos, tá? Não existe uma parte da Bíblia que sobrepôs a outra parte. A palavra de Deus começa em Gênesis, termina em Apocalipse. Não existe uma parte nova que sobrepôs a parte antiga, é só apenas para fins didáticos, para as pessoas entenderem que eu estou falando de Mateus a Apocalipse, ok? Então, essa palavra, o arrependimento, aparece nas Escrituras Apostólicas 34 vezes, tá? Agora vamos partir a analisar isso ponto a ponto mais a fundo. Deus trabalha no arrependimento humano desde o primeiro pecado cometido. Eu vou trazer aqui uma parte da literatura judaica, que é o Pirkei de Rav Eliezer, só que é século 8, mais ou menos. Não é para ser entendido literalmente, ok, gente? Se isso aqui aconteceu de verdade ou não, nós não sabemos, mas é uma tradição oral que traz um entendimento profundo, tá? Então, o Pirkei de Rav Eliezer, capítulo 20, diz o seguinte: no primeiro dia da semana, ele, Adão, entrou nas águas do Alto Gihon. Este Alto Gihon é a piscina de Siloam, tá? Que é claramente identificada com a piscina de Siloam em 2 Crônicas, e é aquele local onde Yeshua realizou um milagre lá em João, capítulo 9. Curioso isso, né? Até que as águas lhe chegassem ao pescoço. E jejuou 7 semanas de dias, até que seu corpo se tornasse como uma espécie de alga marinha. Adão disse diante do santo, bendito seja ele, soberano de todos os mundos, remove, eu te peço, meus pecados de mim, e aceita meu arrependimento. E todas as gerações aprenderão que o arrependimento é uma realidade. Então, isso é tratado na literatura judaica, gente, como o primeiro pecado. Como Adão reagiu ao primeiro pecado cometido? Ele trouxe esse conceito do arrependimento. Ele entendeu como era importante o arrependimento, ok? Agora, vamos pular um pouquinho, gente, para João Batista, Yohan Ramatbelo. Ele veio anunciar o quê? A chegada do Messias. Tá? Então, João Batista, 6 meses mais velho que Yeshua, olha como ele anunciou a chegada do reino de Deus. Em Mateus 3:2 ele fala, arrependei-vos.
porque é chegado o reino de Deus. No verso 8 do mesmo capítulo 3, ele diz: produzam frutos, pois, dignos de arrependimento. Então, olha, João Batista, no mesmo discurso dele, primeiro ele diz: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus, e depois produzam frutos dignos de arrependimento. Isso aqui já é um ensinamento, gente, que o arrependimento ele tem que produzir frutos, que o arrependimento ele tem que ser traduzido em atitudes, ele tem que ser traduzido em transformação. Não é apenas um exercício mental que vai parar no coração da pessoa. É algo que tem que ser traduzido em atitudes. É um conserto a ser feito, algo que para de ser feito, ok? E sempre lembrando, o reino de Deus está chegando, a gente vai ver isso nos próximos slides. O que isso significa? Significa que o reino de Deus veio trazer misericórdia, perdão, mas também veio trazer julgamento, ok? Marcos 1,15, o tempo está cumprido, disse ele, e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Eu tenho um vídeo no meu canal que fala especificamente o que é o Evangelho, o que é o Gospel, tá? Eu convido você a assistir também. Vamos entender agora, gente, o papel do Espírito Santo no processo do arrependimento. Yohanan, João 16:8, Yeshua está dizendo, são palavras de Yeshua, tá? E quando ele, o Espírito Santo, Ruach HaKodesh, vier, convencerá o mundo a respeito do pecado, a respeito da justiça e a respeito do julgamento. Então, Yeshua está dizendo claramente que quem nos convence do pecado, para quem tem uma vida com Deus, para quem tem uma vida de obediência a Deus e relacionamento com Ele. Eu vou falar disso mais no final do vídeo. Relacionamento com Ele. Quem é guiado pelo Espírito Santo, ele é convencido daquilo que está errado pelo próprio Espírito Santo. Ezequiel 18, 31 a 33. Arrependam-se. Verbo, o Ezequiel está usando literalmente a palavra retornem. Shivu, um imperativo. Retornem e abandonem todas as suas transgressões. Não deixem que elas sejam motivo de tropeço e culpa para vocês. Lançai fora todas as transgressões com que pecastes e criai para vós um coração novo. Lembra que nós vamos tratar disso também. Começa no espírito, passa pelo coração, se traduz em atitudes. Então, o arrependimento está sempre ligado a um coração novo. Um coração novo e um espírito novo. Olha que interessante, né? Isso aqui tem tudo a ver com a aliança renovada, ou nova aliança, se você preferir, no qual Yeshua traz, no qual a Torá é escrita em nossos corações através do Espírito Santo. E trata-se de um espírito novo. Trata-se de um novo relacionamento com Deus, um relacionamento mais profundo, o qual Yeshua deixou para nós. Para que não morrais, ó casa de Israel. Pois não é meu desejo que ninguém morra, diz o Deus soberano. Arrependam-se, hashivu, é o mesmo verbo, porém num modo temporal diferente, que é o refil. Portanto, e vivam. Quer dizer, a nossa vida com Deus depende do arrependimento, depende do abandono das transgressões, para que a gente viva com Ele. Ele não está dizendo que a pessoa vai morrer amanhã se não se arrepender hoje. Não. Ele está dizendo que para ter uma vida plena comigo, é necessário um arrependimento constante de tudo aquilo, de tudo que é errado. Tá? O Yom Kippur, ele é um dia nacional do perdão, um nacional do arrependimento, perfeito. Nacionalmente falando, o nosso arrependimento é constante. É dia após dia, momento após momento, ok? Novamente, Ezequiel 36, 26, 27. E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Aquilo que nós já lemos no capítulo 18. E porei dentro de vocês o meu espírito, e farei com que andeis nos meus estatutos, e tenhas cuidado de obedecer as minhas ordenanças. É o Espírito, não só o Espírito Santo, o Ruach HaKodesh, não somente nos traz a necessidade de arrepender, mas também nos ajuda a voltar ou entrar no caminho certo. É o Espírito Santo que nos ajuda a obedecer os mandamentos de Deus, obedecer a Torá de todo o coração. Obedecer meramente não resolve nada. É obedecer de todo o coração. Como Yeshua disse, buscai Deus. Como ele disse, o mandamento mais importante, amar a Deus de todo o coração, de toda a sua força, de toda a sua alma
Os mandamentos só devem ser cumpridos a partir deste amor, a partir desta revelação. Okay? Jeremias 24:7. E eu lhes darei entendimento para me reconhecerem, pois eu sou Deus. Eles serão meu povo e eu serei o seu Deus quando retornarem. Verbo chuv, a mim de todo o coração. Tá? Então, o hebraico aqui, gente, é que Yeshuv ali, bakol, lavem. Tá? Em português, a Almeida traduz como se converterem e a nova King James traduz como se voltarão. Tá? Quer dizer, como se fosse assim, quando eles se voltarem, quando eles mudarem a direção. A tradução correta é quando eles retornarem, não é quando se converterem ou quando se voltarem em relação à direção. É quando se retornarem, quando se arrependerem, tá? Estou traduzindo o original, para a gente ver como esses problemas de tradução, às vezes, nesse caso aqui não é muito sério, mas às vezes podem ser muito sérios, tá? Joel 2, 12, 13. Mesmo agora, voltem a mim de todo o coração, com jejum, choro e lamentação. Joel está querendo dizer, gente, que o arrependimento, ele é para valer, ele é sincero. E às vezes, dependendo da situação, é necessário jejum, choro, é necessário a pessoa se ajoelhar, é necessário a pessoa se abrir na presença de Deus de uma forma tal para que o Espírito Santo possa trabalhar nele. Tá? Rasguem, pois, seus corações e não as suas vestes. Tá? Porque no judaísmo, até hoje, existe uma injunção rabínica, né, de que em certos momentos a pessoa rasga a roupa dela. Então, se alguém falecer do lado dela, pode ser quem for, um ortodoxo vai rasgar a roupa. Se alguém rasgar um livro, um daqueles scrolls, uns pergaminhos da Torá, a pessoa vai rasgar as vestes. O que eu estou falando é o seguinte: eu não quero que vocês rasguem as suas vestes, quero que vocês rasguem os seus corações, abram o coração perante Deus. E voltem, mesmo velho, para o Senhor, seu Deus. Então, o verdadeiro arrependimento começa com a busca pela presença de Deus. Olha o que nós vamos ler aqui Deuteronômio, lá na Torá. Deuteronômio 4:29. Mas se de lá, Deus está dizendo que Deus está prevendo, né, que haverá um momento e que Israel e Judá serão desobedientes, tão desobedientes a ponto de que serão exilados. E lá naquele lugar ele diz assim: mas se de lá você buscar, verbo bakash, o Senhor seu Deus você o encontrará. Se o buscar de todo o coração, de toda a sua alma. Quando você estiver em angústia e todas essas coisas lhe acontecerem, então nos últimos dias, agora ele está falando do retorno, ele está falando do retorno à terra de Israel, coisa que ainda não aconteceu. Você retornará ao Senhor teu Deus e obedecerá a sua voz. Isso aconteceu parcialmente, tá? Na época de Ezra e Nehemia, e vai acontecer integralmente no futuro. Mas, novamente, retornará, Shavtá, e obedecerá, verbo Shema. Shema, em hebraico, não é ouvir, somente ouvir e obedecer. Então, olha aqui que a busca, o Espírito, não existe arrependimento sem a busca genuína de todo o coração. Okay? Mesmo para aquele que estiver o mais afastado possível. Porque no exílio, Israel e Judá foram exilados pelos pecados mais horrivelmente cometidos. Todos os tipos de pecados, de transgressões, de idolatria, até sacrifícios de crianças. Quer dizer, se Deus disse que eles poderão voltar, caso busquem o Senhor de todo o coração, qualquer ser humano hoje em dia pode retornar também, tá? O Espírito Santo traz a revelação, mas é nossa responsabilidade buscar em Deus a mudança. Okay? O Espírito Santo revela. Agora, o que cada um faz com essa revelação é o livre-arbítrio de cada um. A pessoa pode receber essa revelação, buscar de todo o coração Deus e ter a sua atitude, ter sua vida transformada. Isso é plenamente, não é só plenamente possível, como é garantido por Deus. Aquele que buscar, ele vai alcançar. Deus entrega isso como uma verdade. O que Deus nunca mente, Deus nunca cobre nada. Não existe tapar o sol com a peneira com Deus. Se ele está dizendo que qualquer um que o buscar vai encontrar e vai se transformar, é porque isso é plenamente possível.
para todos nós. Não existe exceção para essa regra, ok? Vamos entender agora, gente, palavras de Yeshua. Olha como Yeshua usou a palavra arrepender-se. Mateus 4,17. Naquele momento em diante, Yeshua começou a pregar. Isso aqui é o começo do ministério de Yeshua, logo após os 40 dias de jejum, tá? Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Lembrando, gente, reino dos céus. Olha o que está embaixo aqui da apresentação. Reino dos céus, o reino de Deus, é misericórdia, é perdão, mas também é julgamento. Deus é um Deus de justiça, também um Deus de misericórdia. Como ele trabalha com esses atributos, são atributos dele. Como ele trabalha com os seus atributos, como no momento ele aplica a graça, como no momento ele aplica a misericórdia, como no momento ele aplica o julgamento, está na sabedoria dele. Mas reino de Deus é também julgamento. Essa história de hipergraça, faço o que eu quero, isso é uma das maiores mentiras já inventadas. E Yeshua veio falar muito de julgamento também. É só você pegar as palavras dele, o quanto ele fala de julgamento, o quanto ele fala de condenação. Deus é um Deus de misericórdia, mas também é um Deus de punição. Marcos 1,15, o tempo está cumprido, disse ele, e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Lucas 5,32, eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. 13,3, se vocês não se arrependerem, todos vocês vão perecer. Olha que fundamental isso, gente. Olha que fundamental. Porque o arrependimento vai trazer a transformação de uma vida de pecado para uma vida de obediência. Ninguém obtém salvação por cumprir mandamentos da Torá. A salvação é obtida através da fé. Só que a fé sem obras é vazia, como diz Jacob Tiago. A fé em Deus, a fé em Yeshua, ela tem que se traduzir em transformação. Porque se a fé for apenas algo mental, espiritualmente ela não vale nada. Se a fé não se traduz em abandono do pecado e obediência, essa fé é vazia. É isso que Jacob está falando. E é isso que Yeshua está tentando nos dizer, está dizendo muito claramente aqui. Se não há arrependimento na mudança, todos vão perecer. Tá? Porque quem tem fé, muda. Quem tem relacionamento com Deus, muda. As quedas são constantes. Porque a natureza pecaminosa, que está, infelizmente, inscrita dentro de nós, ela vai continuar até o momento da morte. Os pecados vão continuar. Não é o quanto a pessoa peca, é o quanto ela é transformada pelo arrependimento. É para isso que Deus está olhando. Pecar, se Deus contar os nossos pecados, não tem salvação para ninguém, somente para Yeshua. Porém, com a presença do Espírito Santo, com a busca de Deus, é possível obedecermos e diminuirmos a desobediência para aquele nível mínimo possível, dentro da realidade de cada um. Okay? Deus conhece a realidade de cada um. O nosso relacionamento com Deus é individual. Então, eu trouxe essas citações de Yeshua para dizer como ele como ele trabalhou no arrependimento, não só no começo do ministério dele, mas também no final. Olha aqui em Lucas 24:47. Yeshua estava explicando sobre a sua obra para os discípulos. Né? E em seu nome, dizendo em nome do Messias, será pregado o arrependimento e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Então, existe perdão sem arrependimento? Pergunta. Existe perdão de pecados sem arrependimento? Resposta, não. Porque para Deus conceder este perdão, nós temos que primeiro reconhecer que estamos errados. Se a pessoa não reconhece que está errada, como que ela quer ser perdoada de alguma coisa? Então, o arrependimento, gente, ele traz certamente, a consequência do arrependimento é uma mudança de atitude e o perdão. Por quê? Porque Deus perdoa, gente. Como é que eu posso pedir perdão para Deus de algo que eu acho que eu estou certo? Como é que eu posso pedir perdão para Deus? Ou, se eu sou guiado pelo Espírito Santo, como que eu posso não reconhecer quando eu estou errado? É possível uma pessoa que seja guiada pelo Espírito Santo, que tem relacionamento com Deus, continuar pecando sem ter uma revelação de que ela está errada?
essa pessoa não tem um relacionamento suficiente com Deus. Ok? Arrependimento, gente, de onde para onde? Ou seja, de onde eu saio para onde eu vou? João 14,15. Se você me ama, cumpre os meus mandamentos. Tá tudo fechando, né? Então, aquele que se arrepende e aquele que ama, para onde ele vai? Ele vai para o caminho correto. Ele vai para o caminho de Deus, o caminho que Deus nos ensinou, o caminho que Yeshua nos ensinou. Ele vai para o caminho de obediência. Ele vai para o caminho da Torá. João 15,10. Se obedecerem aos meus mandamentos, eu continuarei amando vocês, assim como eu obedeço os mandamentos do meu Pai. E ele continua a me amar. Quer dizer, Yeshua está dizendo assim, o meu relacionamento com vocês é igual ao meu relacionamento com o Pai. Eu o amo e obedeço os seus mandamentos. Portanto, eu vim aqui para ensinar os mandamentos para vocês, para escrever a Torá no coração de vocês. E através do Espírito Santo que eu vou deixar aqui, essa Torá vai ser escrita nos seus corações como nunca foi. Então, se vocês me amam, obedeçam os meus mandamentos, que são exatamente os mesmos mandamentos que eu obedeço do meu Pai. Mandamentos de meu Pai, a lei de Moisés. Não existe outro. Nós temos aqui também vídeos, né, das semanas anteriores, mostrando que Yeshua não trouxe uma nova lei. Jamais ele trouxe uma nova lei. Jamais ele diminuiu os mandamentos da Torá. Isso, infelizmente, é um ensinamento errado criado pelos pais da igreja lá, nos séculos 2, 3. É um ensinamento absolutamente errado que é muito fácil provar biblicamente que isso está errado, ok? 1 João 2,3. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. João 2,1,6. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já disse, desde o princípio ouvistes, que andeis nisso, em amor. Ou seja, amor e obedecimento, gente, são coisas que andam obrigatórias. Tá? É uma dupla. Amar a Deus significa obedecer a Deus. É impossível amar a Deus sem obedecer a Deus. Tá? É possível obedecer sem amar? Sim. De uma forma legalística, é possível obedecer sem amar. Mas aquele que ama, aquele que tem fé, aquele que ama, como Jacob diz, será transformado. Suas atitudes serão transformadas. Aquele que ama vai obedecer pela revelação, não por força, nem por poder, mas pela revelação do Espírito Santo, de que Deus é aquele que tem a verdade, aquele que tem aquele que nos criou para isso, ok? A última cotação que eu vou trazer aqui, gente, é 2 Coríntios 7, 9, apóstolo Paulo falando: agora me alegro, não porque vocês tenham sido entristecidos, mas porque foram entristecidos para o arrependimento, pois vocês foram entristecidos segundo a vontade de Deus, para que não sofressem perda alguma por nossa causa. Porque a tristeza, segundo Deus, traz arrependimento. E para a salvação, né? Traz o arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende. Quer dizer, aquele que sente aquela tristeza que gera arrependimento, ele não vai se arrepender daquilo que ele está sentindo. Mas a tristeza do mundo causa a morte. Então, aquela tristeza que a pessoa pode sentir ao se arrepender é uma boa tristeza. Porque ela vai gerar transformação, vai gerar vida, vai gerar obediência. Tá? Diferente da tristeza do mundo, que causa a morte. Então, eu vou concluir aqui. Depois da conclusão, eu vou parar um minutinho a apresentação para trazer uma mensagem rápida. Arrependimento é um processo guiado pelo Espírito Santo, no qual buscamos Deus de todo o nosso coração para abandonar tudo o que é contrário à Torá e retornarmos a Ele com um novo coração. Ok? Cumprir mandamentos, é disso que eu vou falar na mensagem final, não é sinal de arrependimento, mas consequência de uma transformação pela qual passamos. Tá? Pode-se cumprir mandamentos por qualquer outro motivo. Agora, cumprir os mandamentos com o coração correto, com a intenção correta, ela só é possível após o verdadeiro arrependimento, tá? O verdadeiro encontro com a verdade que vem de Deus. Mas, consequência de uma transformação pela qual passamos, a mudança ocorre internamente primeiro. Toda a mudança, tudo aquilo que antecede a atitude, ela tem que acontecer no coração. O Espírito Santo traz revelação, nós buscamos a Deus de todo o coração, somos transformados. Esta transformação vai gerar atitudes corretas, ok?
Este é o processo. Revelação, reflexão interna, transformação em atitudes. Este é o processo. O arrependimento é um presente do nosso Deus para a nossa própria salvação e vida plena com Ele. Deus não precisa de arrependimento, nós precisamos. A revelação do Espírito Santo a respeito do arrependimento é uma dádiva, é uma graça, é um favor que vem de Deus. Antes de qualquer pecado ser confessado perante Deus ou perante o próximo, o arrependimento deve vir antes. Eu só posso confessar algo que eu sei que está errado. E confessar da boca para fora, gente, confessar superficialmente, pode enganar ao próximo, mas não engana a Deus. E nem a nós mesmos. Tá? Quando a confissão dos pecados é verdadeira, ela nos convence de que nós estamos errados e precisamos mudar. E Deus sabe disso. Ok? Então, agora, gente, deixa eu só parar minha apresentação aqui rapidinho. Eu vou terminar aqui. Enquanto eu estava preparando essa apresentação, eu vou terminar com uma mensagem aqui que não é exatamente o meu assunto, tá? Mas é uma coisa rápida. E quando eu estava preparando essa apresentação, o Espírito Santo colocou uma coisa muito forte no meu coração para eu compartilhar com vocês, tá? Cumprir mandamentos não é sinal de relacionamento com Deus. Não é. Relacionamento com Deus vai muito além de cumprir mandamentos, tá? O arrependimento não pode trazer apenas as pessoas a cumprir mandamentos. Então, se você conversar hoje em dia com um judeu ortodoxo, ele vai falar para você, Deus não fala mais conosco. Deus falava com os patriarcas, Deus falava com os profetas, agora acabou. Agora Deus fala conosco somente através das Escrituras. Isso é uma inverdade. A pessoa que acredita que Deus só fala com ela através das Escrituras, ela está tendo um relacionamento totalmente incompleto com Deus. O que isso tem a ver com tudo que eu estou falando? Yeshua diz, minhas ovelhas ouvem a minha voz. E o apóstolo Paulo diz, Paulo diz, nós somos guiados pelo Espírito. Deus fala com cada um de nós de uma forma diferente com cada um. Deus pode falar através de uma voz audível, Deus pode falar através de uma revelação, de um sonho, de uma direção, de uma sensação, daquela ideia que tem na sua cabeça que você não sabe de onde. Mas Yeshua diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. O apóstolo Paulo fala, nós somos guiados pelo Espírito. Imagine que você esteja guiando uma pessoa cega. Então você fala, vai para frente, vira para a direita, vira à esquerda. Opa, tem um degrau, tem um obstáculo. Agora para. Agora você chegou no seu destino. Ser guiado pelo Espírito é ser guiado passo a passo pelo Espírito Santo. Então, a pessoa que não tem esse relacionamento, um filho pode obedecer tudo aquilo que o pai fala. Tudo. E, ao mesmo tempo, ter um relacionamento extremamente frio e distante com ele. Ele pode ser absolutamente obediente e ter um relacionamento totalmente frio, distante. Então, para terminar, eu vou trazer aqui fazer uma analogia com uma parábola que Yeshua nos ensinou, está em Lucas 18, onde tem um fariseu, nós temos um fariseu e nós temos um cobrador de impostos. Tá? Então, o cobrador de impostos, gente, ele não era somente visto como um pecador, ele era visto como um traidor, porque ele trabalhava para Roma. Então, de um lado, você tem o fariseu que fala, poxa Deus, muito obrigado, pois o Senhor não me fez como aquele. O Senhor não me fez como ele. Eu estou numa situação muito melhor que ele. Que bom, eu jejuo, eu oro, eu sou obediente. E de um outro lado, você tem o cobrador de imposto batendo no peito e falando, Deus, eu sei que eu sou um transgressor. Eu sei que eu sou um transgressor. Agora vou pegar isso, gente, vou fazer uma analogia. Vocês vão entender onde eu quero chegar. E de um lado, nós temos um messiânico. De outro lado, nós temos um cristão. O messiânico diz, Deus, o Senhor me tirou de lá. Que bom, poxa. Hoje eu tenho a revelação da tua Torá. Poxa, eu fico fora das 39 proibições do Shabat. Isso não é Bíblia, isso é rabínico, tá? Eu oro através de uma Sidur, todos os dias. Isso também não é mandamento, é injunção rabínica. Poxa, aquele irmão da igreja ali, infelizmente, ele não teve essa revelação ainda, né? Eu espero que um dia ele tenha. Do outro lado, gente, a gente tem o irmão da igreja, ajoelhado, chorando.
orando, buscando a presença de Deus, buscando a revelação do Espírito Santo, buscando ser cheio do Espírito Santo. E aí, este irmão da igreja, gente, quem sabe ele esteja tendo um relacionamento com Deus, ele esteja tendo um relacionamento mais íntimo do que aquele que fala: que bom que o Senhor me tirou de lá, agora eu obedeço a Torá. Então, para quem faz a oração pelo Sidur, ótimo. As orações são lindas e muito transformadoras. Agora, a hora que acabar, fecha o Sidur, põe de lado, gente. Abre o coração para Deus. Rasga o coração perante Deus. Busca a presença dele. Busca a revelação. Busque ouvir a voz de Deus e ter um relacionamento íntimo com ele. Ok? Quem nunca buscou isso, gente, está na hora de buscar. Essa é a minha reflexão final. Ok? Desculpa ter saído um pouco do tema. É que o Espírito Santo realmente colocou no meu coração muito forte por trazer essa mensagem. Obrigado, gente.